Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vim aqui tratar hoje de um tema fundamental, na minha opinião, na questão da retomada do crescimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu hoje participei de um fórum na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, acompanhado pela deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança dessa casa, eu como vice-presidente, em representação do nosso presidente Valdec Carneiro, da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços e Economia, e teve também presente nessa reunião o deputado Rafael Pisciani, líder do PMDB aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foram feitas algumas apresentações extremamente importantes para jogar luz nesse tema do roubo de cargas. O roubo de cargas hoje talvez seja um dos principais motivos da queda mais acentuada da economia do Rio de Janeiro frente à economia nacional. O Brasil está enfrentando a maior recessão da sua história. Porém, os estados brasileiros começam a se equilibrar e o Brasil começa a apontar uma luz no fim do túnel para a saída da recessão. Esse não é o caso do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro segue com forte retração econômica e com aumento substancial do desemprego. Nos últimos números apresentados, praticamente 40% do desemprego gerado em todo o Brasil vieram aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro. Por isso, em boa hora, eu queria agradecer ao presidente Valdec Carneiro, da Comissão de Economia, da qual eu sou vice-presidente, concordou em realizar uma audiência pública com a Comissão de Segurança para tratar especificamente do roubo de cargas. E a situação do roubo de cargas perdeu-se completamente o controle, os números são assustadores. Senhoras e senhores, o Rio de Janeiro tem 8% da população brasileira e mais ou menos 10% da sua economia. Só que o nosso Estado tem quase 50% de todo o roubo de carga, deputado Gilberto Palmares, do Brasil. É incrível o número. Rio de Janeiro e São Paulo respondem por 90% do roubo de carga no Brasil, sendo que São Paulo tem uma economia 3 vezes maior do que a do Rio de Janeiro e uma população 3 vezes maior do que a do Rio de Janeiro. É estarrecedor. O terceiro estado em número de roubo de cargas é Minas Gerais, que tem 10% do roubo de cargas do Estado do Rio de Janeiro, sendo um estado com mais de 800 municípios, com um tamanho geográfico muito maior e com uma malha viária várias e várias vezes superiores ao Estado do Rio de Janeiro. É incrível a situação em que nós chegamos. Hoje, nós temos a cada 21 minutos um roubo de carga no Brasil. A expectativa, a projeção de perda anual por roubo de cargas são mais de 6 bilhões de reais. Desses, 3 bilhões no Estado do Rio de Janeiro de prejuízo às empresas que aqui atuam no nosso Estado. Esteve presente nessa reunião o superintendente da Polícia Rodoviária Federal e um representante do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E tiramos como conclusão da reunião uma solicitação ao representante do Ministério da Justiça que fosse instalado no Rio de Janeiro o núcleo que o governo federal está criando para tratar do roubo de cargas. E foram feitas 3 petições às autoridades federais ali presentes. A primeira, que a Polícia Rodoviária Federal possa ter o seu efetivo acrescido e possa também, pela gravidade da situação no Rio de Janeiro, possa ter também um remanejamento de pessoal para reforçar a segurança nas nossas estradas. Isso é fundamental. Também solicitamos, requeremos a reabertura do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, montado na Dutra em Penedo, que foi fechado há 6 anos, que era um dos principais pontos ligados à questão do roubo de cargas em nosso país.
E eu queria também trazer a questão aqui, a questão legislativa. Nós, nessa Casa Legislativa, precisamos aprimorar a nossa legislação. E esse é o objetivo da audiência pública conjunta. É preciso que nós estabelecemos punições mais rigorosas àquelas empresas ou indivíduos que comercializem produtos roubados, que se aproveitem de receptadores. Isso é fundamental, é um elo que se tem que fechar, é um aprimoramento na legislação do Estado do Rio de Janeiro. Eu recebi do governo de São Paulo, do governador Alckmin, uma lei recentemente aprovada na Assembleia Legislativa daquele Estado, que obriga que a Fazenda Estadual cancele o registro no ICMS de empresas que tenham comercializados ou tenham sido flagradas com produtos roubados. Também teremos que tratar desse tema com as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Pelos números lá apresentados, 50%, ou seja, o grande entreposto de roubo de cargas da região metropolitana do Rio, está localizado nas comunidades da Pedreira do Chapadão e da Lagartixa. É importante que a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro tenha uma efetividade naquela área. Aquela área é reconhecida. Ontem, o RJTV mostrou ao vivo do seu helicóptero um caminhão sendo saqueado, que chegou e sendo saqueado numa dessas comunidades. Num estado normal, o que deveria acontecer? Imediatamente, a polícia ir ao local para fazer a apreensão da carga roubada e também dos bandidos que estavam cometendo esse crime. Mas não existe controle nessas regiões e nós exigimos e vamos exigir na audiência pública, deputado Valdec Carneiro, o plano das autoridades do Estado para enfrentar essa escalada absurda do roubo de cargas. E o roubo de cargas, deputado Gilberto Palmares, tem um efeito social perverso, porque a partir do momento que as comunidades e áreas mais pobres da cidade, onde existe estatisticamente o maior conjunto de roubo de cargas, elas deixam de ser atendidas pelas grandes empresas, vamos falar aqui, a indústria de refrigerantes, a indústria de cerveja, a indústria de materiais de consumo de primeira necessidade, quando o fabricante não consegue chegar diretamente naquele ponto de venda, esse abastecimento é feito por um atravessador. E esse atravessador coloca um sobrepreço que faz que nos comércios daquela região o preço seja significativamente mais alto do que nos outros estabelecimentos da cidade. Pasmem os senhores, e é evidente que isso se sabe, esses atravessadores, obviamente, têm algum tipo de acordo com a bandidagem local para permitir o acesso àquelas comunidades. Então, quem acaba sendo prejudicado é o morador das áreas mais carentes, que acaba comprando mais caro. Deputado Gilberto Palmares. Eu acho que Vossa Excelência chama a atenção para uma questão extremamente importante. Eu vou fazer uma comparação que parece uma forçação de barra, mas não é. Quando na CPI das milícias, eu fui o relator da CPI, eu propus que a gente chamasse as empresas responsáveis por serviços que eram explorados pelas milícias, TV a cabo, gás, e afirmei, correndo o risco de sofrer retaliação, de que era impossível na minha leitura de que eles explorassem esses serviços sem que houvesse algum nível de conivência, bem que fosse por omissão de grandes empresas. Aqui se encontrou um depósito de 5.000 botijões de gás explorado pela milícia. É impossível que você tenha no mesmo local 5 botijões de gás sem que uma grande distribuidora. Isso que Vossa Excelência fala é verdade. É muito comum em várias comunidades populares, importante aqui em São Gonçalo, de que às vezes o pequeno comerciante que deve vender a sua cerveja, a sua Coca-Cola, não possa vender, porque o quadro é tão complicado que isso que Vossa Excelência falou acontece. As pessoas não chegam lá. E aí entra o atravessador. Então, é evidente que é preciso ter um debate, uma discussão, inclusive com as grandes empresas que fornecem isso,
para ver de que forma essa questão está rolando. Porque a população é prejudicada e muitos pequenos comerciantes que trabalham de forma correta, de forma honesta, também são prejudicados. Deputado Gilberto Palmares, eu concordo plenamente e acrescento aqui alguns dados que são estarrecedores. Quando você tem a ausência da distribuição direta da grande indústria, ou você está favorecendo um atravessador e tem alguém se beneficiando disso em cima da população, que acaba pagando mais caro, ou você está incentivando produtos falsificados, contrabandeados ou mesmo roubados. Essa é uma realidade. A indústria de cigarro, ela tem uma questão muito clara nesse sentido. Você não tem hoje praticamente mais a venda direta de cigarro pelas grandes empresas nessas áreas onde você tem atuação ou de milícias ou uma quantidade, enfim, uma dificuldade de acesso pela questão do roubo. O que acontece? Entra o cigarro falsificado do Paraguai, que vem ilegalmente e abastece essas regiões, fazendo com que a arrecadação do Estado acabe caindo. E a Souza Cruz, para te dar um exemplo, ela tem algumas áreas que ela simplesmente não vai. Em outras, como é que ela opera? É um negócio inacreditável. O caminhão para em frente a um DPO, em frente a uma delegacia de polícia, e o cliente vai lá pegar a mercadoria para depois levar lá para dentro. O que é absolutamente inacreditável e só acontece, talvez, aqui na cidade do Rio de Janeiro por essa questão de descalabro e de descontrole total desse tema da questão da distribuição e do roubo de cargas. Por isso, ao encerrar, senhora presidente, eu queria mais uma vez dizer do meu total compromisso em tratar esse tema de frente com o apoio e a participação do deputado Valdec Carneiro, os demais deputados da Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Serviços e também com os deputada Marta Rocha e os demais deputados da Comissão de Segurança. Tenho certeza que de todos os parlamentares dessa casa existe um viés social muito importante. Hoje, todos os dias, nós estamos perdendo empregos e empresas. Se nós não resolvermos essa questão e o Rio de Janeiro virá impossível de se operar algum tipo de atividade industrial comercial de grande porte, nós estaremos condenando a nossa população ao desemprego, à queda de renda e o Estado sem conseguir sair da crise, porque eu não acredito que haja uma saída da crise sem a retomada do movimento do desenvolvimento econômico. E eu queria até, estou recebendo aqui um recado do nosso deputado Valdec Carneiro. Tem aqui o projeto de lei de... Peraí. Que deputado é esse, Valdec? É o verso. Estou lendo o negócio errado. Recado do meu presidente. Audiência conjunta das Comissões de Economia e de Segurança Pública sobre roubo de cargas vai ser realizado no próximo dia, 4 de abril, terça-feira, às 10 horas da manhã. Então fica aqui o convite para todos os parlamentares e aqueles que nos acompanham. A audiência é pública, é aberta. Todos que se interessem nesse tema possam estar aqui. E ao encerrar, não tem saída para o Rio de Janeiro sem a retomada do desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico virá de maneira mais lenta se nós não resolvermos esse problema estrutural que está abalando os alicerces da economia e do emprego no nosso Estado. Muito obrigado, senhora presidente, e vamos seguir com os debates.